Sejam muito bem-vindos à TV do Sindijus, um canal feito pelo maior e melhor sindicato do país para os servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União. Eu sou Camila Xavier e por aqui você acompanha atualizações sobre direitos, lutas e tudo que diz respeito à nossa categoria. E no programa de hoje você vai conferir as comemorações do Dia da Mulher nos órgãos do Poder Judiciário, a palestra promovida pelo CNJ, que buscou promover ações voltadas à conscientização da sociedade acerca de direitos, a aprovação do projeto de lei que garante atenção e orientação às mães atípicas, a eleição do Conselho de Delegados Sindicais do Sindijus e um bate-papo com a juíza Luciana Lopes Rocha e a professora Alice Bianchini sobre os desafios das mulheres. No ar agora, na TV do Sindijus. E neste momento também vamos conhecer as ganhadoras de um kit exclusivo com produtos Boticário, além de um momento de beleza com hidratação, finalização de cabelo e maquiagem, oferecidos pela loja O Boticário do Gilberto Salomão, parceria do Sindijus Club. Roda a roleta! Parabéns às ganhadoras! A equipe da TV do Sindijus vai entrar em contato para disponibilizar os prêmios. Março é um mês de celebração da força, determinação e protagonismo das mulheres. No Poder Judiciário, essa homenagem ganha ainda mais significado, com uma série de eventos que reconhecem e valorizam suas contribuições para a sociedade. Acompanhe! Março é um mês de celebração e reconhecimento. O Superior Tribunal de Justiça promoveu um programa especial para homenagear as mulheres que fazem a diferença no Judiciário. As comemorações começaram no sábado, dia 8 de março, com ações nas redes sociais e seguiram ao longo da semana com uma programação especial. Teve roda de conversa entre ministros e servidores sobre a participação feminina no STJ, entrevistas com mulheres da casa e o lançamento de uma cartilha sobre violência contra a mulher. E para encerrar com chave de ouro, uma apresentação musical trouxe ainda mais emoção para essa homenagem. A presença do público em massa aqui no STJ nos deixa muito felizes, porque foi tudo com participação coletiva e preparado com muito carinho, que elas se sintam verdadeiramente acolhidas nesse espaço, né? Um espaço público dentro do Poder Judiciário, muitos cargos de poder aqui preenchido por mulheres, uma presença importante das mulheres no cargo de servidores, nos cargos de chefia. Então tudo isso traz um engajamento e tem que ser lembrado essa semana. E o Sindijus também esteve presente, tornando a celebração ainda mais especial. O sindicato distribuiu picolés às servidoras e apoiou com brindes para os sorteios, garantindo momentos de descontração e reconhecimento. O sindicato ele vem aí destacando, desde a gestão anterior da ministra Maria Tereza, agora no ministro Herman, uma parceria com o diretor-geral, com a Secretaria da Presidência, sempre nos apoiando em todos os eventos. É um sindicato muito atuante, ele participa muito das questões, esta semana em especial das mulheres, aqui das questões do STJ. Então eu acho muito importante, até porque o sindicato é feito de servidores e servidoras, né? Então eu acho que essa parceria é mais que necessária. Raquel Nunes, servidora há 22 anos, destacou a importância do evento e elogiou o compromisso do STJ com a valorização das mulheres. Eu sempre digo que aqui é algo que transcende o trabalhar. Então, poder participar dessa semana festiva das mulheres, começando com palestras maravilhosas no início da semana, terminando sendo presenteada, né, com essa orquestra linda, com tudo que aconteceu aqui, com tanto carinho, realmente eu me sinto assim contemplada. O mesmo sentimento foi compartilhado por Ana Carolina Franco, que reforçou que iniciativas como esta fazem a diferença no dia a dia das servidoras.
Então eu acho que é super importante, é de extrema relevância e eu sou muito grata pelo STJ dar todo esse enfoque para a participação feminina. E no dia 13 de março foi a vez do Tribunal Regional Eleitoral celebrar o Mês das Mulheres, um evento especial, voltado para o esclarecimento e empoderamento feminino. A programação trouxe palestras direcionadas, abordando temas importantes para o dia a dia das servidoras. Para que elas pudessem ter um momento para parar e refletir, né, sobre o feminino, sobre ser mulher, né, sobre tudo o que acontece na vida de cada um, sobre as cargas, as sobrecargas, sobre o cansaço, e pensar um pouco, né, onde é que está a mulher no meio de tudo isso que o dia a dia e que o trabalho, que a família, filhos, leva a gente a desenvolver. E o presidente do Sindijus, Costa Neto, marcou presença no evento e destacou a campanha promovida pelo sindicato em defesa da valorização e do respeito às mulheres. O Sindijus lançou uma campanha em defesa das mulheres, por respeito, igualdade e valorização. Destaco que o Sindijus está atuando firmemente no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal para reparar uma grave injustiça cometida pela reforma da Previdência de 2019 contra as servidoras públicas. E as mulheres deste tribunal merecem a nossa luta, o nosso respeito e empenho e o nosso reconhecimento. A servidora Núbia expressou gratidão ao TRE pelo reconhecimento e valorização das mulheres no ambiente de trabalho. É muito importante, né? Você não só ser valorizada e se valorizar também, né? E especialmente você se dá um valor. Mas hoje em dia a gente vê que há muito reconhecimento, né, da importância da mulher na sociedade no geral. No dia 18 de março, o CNJ realizou a palestra Constituições Democráticas e Democratização do Judiciário. O presidente do Sindijus, Costa Neto, esteve presente e ressaltou a importância de iniciativas que incentivem a participação ativa da sociedade no processo democrático. O Conselho Nacional de Justiça foi palco de um debate importante para a sociedade brasileira. A palestra Constituições Democráticas e Democratização do Judiciário reuniu juristas, servidores públicos e representantes da sociedade civil para discutir o futuro do sistema de justiça no Brasil. O ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Roberto Barroso, destacou os avanços históricos da Constituição de 1988 e a importância de tornar o judiciário mais participativo e acessível. O que nós temos nos preocupado ultimamente é com a democratização interna do judiciário, de fazer com que ele seja mais representativo. Então nós temos políticas de equidade de gênero, para assegurar. As mulheres são 40% dos juízes que passam no concurso, mas depois, na medida em que a carreira vai afunilando, os tribunais só têm 20% de mulheres. Nós estamos enfrentando isso, exigindo equidade de gênero nas promoções por merecimento. Temos um programa de incentivo a candidatos negros à magistratura para qualificá-los e prestarem concurso em condições mais competitivas, de modo que o acesso é amplo e estamos trabalhando por democratizar o judiciário também. O ministro também reforçou os avanços sociais proporcionados pela Constituição, como os direitos das mulheres, a igualdade racial e o reconhecimento de uniões homoafetivas, mas lembrou que desafios como a desigualdade social ainda são uma preocupação. Pode que acho que tivemos avanços importantes no Brasil, mas ainda precisamos crescer mais para termos mais o que distribuir e derrotarmos essa pobreza que ainda engloba mais de 25% da população brasileira. Para os servidores do Judiciário, a democratização também passa por um maior protagonismo dentro das estruturas de poder. Esse debate ele é muito importante para que a gente possa estabelecer aqui no dia de hoje diálogos
e demonstração clara da necessidade do avanço da democracia dentro do Poder Judiciário, que é um poder ainda muito hermeticamente fechado, da necessidade de estabelecermos mecanismos, né, de participação mais ativa dos servidores, tanto nos conselhos quanto nos tribunais, nos fóruns, para que a gente possa estabelecer a partir daí mecanismos de conquistas, né, de avanços das nossas demandas e de que a gente possa ser ouvido. O evento também trouxe reflexões sobre o papel contínuo da democracia, como destacou a participante Tatiana Fiore de Almeida. Temos que debater a democracia, temos que ampliar esse debate de democracia. E principalmente na fala do professor Dominique Rousseau, que ele fala da democracia contínua, porque ela não se esgota no momento do sufrágio, de um voto. Ela continua em todos os nossos atos a partir do momento em que nós damos o poder, que não é o poder, mas a expressão da nossa vontade através de um parlamentar, de um político. A palestra marcou os 36 anos da Constituição Federal e reforçou a importância de construir um judiciário mais aberto e próximo da população. Então é por meio do servidor que o judiciário se faz presente em todos os lugares. Precisamos valorizar os servidores, precisamos reconhecer a importância do servidor para a consecução da justiça e para uma sociedade melhor. E quando falamos em garra, força e protagonismo feminino, não podemos deixar de mencionar as mães atípicas, mulheres que dedicam suas vidas ao cuidado de filhos com deficiência, enfrentando jornadas exaustivas e muitas vezes o peso do preconceito. Por isso, a aprovação do Programa de Atenção e Orientação às Mães Atípicas na Câmara dos Deputados é um avanço fundamental. A proposta garante atendimento prioritário no SUS e suporte psicológico para essas mães, reconhecendo a importância do acolhimento e da rede de apoio para quem cuida de forma ininterrupta. E conversamos com o deputado Stélio Denner sobre esse tema. No Brasil, a maternidade atípica, aquela vivida por mulheres que cuidam de filhos com deficiência, transtorno do neurodesenvolvimento ou doenças raras, ainda enfrenta desafios diários como o abandono paterno, falta de políticas públicas e sobrecarga emocional e física. Por isso, a Câmara dos Deputados aprovou no dia 11 de março o projeto de lei 3124 de 2023, que cria o Programa de Atenção e Orientação às Mães Atípicas. A proposta é de autoria do deputado Pompeu de Matos e conta com o apoio do deputado defensor Stélio Denner. O impacto que este projeto terá para os pais atípicos, sobretudo para as mães, é de grande importância para as famílias brasileiras. Esse impacto com certeza gerará para a própria família, aí quando a gente fala família, não só os pais, mas avós, irmãos, gerará um conforto maior. O texto prevê atendimento prioritário no SUS, suporte psicológico e assistencial e a criação de centros especializados de proteção especial às mães atípicas. De acordo com o congressista, a medida também busca beneficiar servidoras públicas, que são mães atípicas e dividem a jornada entre cuidados com os filhos e o trabalho. O projeto deve conter, essa especificidade em relação aos servidores públicos e também devemos também, dentro do serviço público, tratar de forma diferenciada, ou seja, o projeto alcançar também essas pessoas de forma diferenciada, porque é diferente, às vezes, quando uma mãe não trabalha, e cuida do seu filho, e quando uma mãe atípica trabalha. Então é necessário nós termos essas diferenciações para que a gente possa dar um conforto maior às famílias atípicas. A proposta também inclui as mães atípicas como público prioritário na Política Nacional de Cuidados, além de prever a implantação de serviços de suporte domiciliar e centros de acolhimento para casos de ausência dos vínculos familiares. Com a aprovação na Câmara, o projeto agora segue para o Senado, onde será analisado antes de se tornar lei. Pela importância do tema, pela necessidade, pela urgência, com certeza absoluta vai tramitar rápido no Senado Federal. Nós temos sim que cuidar de famílias atípicas, de pai e mães atípicos, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida
deles, dos filhos, e também gerar no Brasil uma segurança jurídica em relação a todas essas famílias. A TV do Sindijus promoveu um bate-papo especial sobre o preocupante aumento dos casos de violência contra a mulher. A conversa reuniu a juíza Luciana Rocha e a professora Alice Bianchini, que discutiram as medidas adotadas pelo Poder Judiciário para enfrentar essa realidade. A entrevista traz reflexões essenciais sobre o combate à violência de gênero e a importância de ações efetivas para proteger e amparar as vítimas. No Brasil, uma mulher é vítima de violência doméstica a cada 2 minutos, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os números de feminicídios e agressões continuam alarmantes, destacando a necessidade de ações efetivas para enfrentar essa realidade. Sobre esse assunto, a TV Sindijus convidou Luciana Rocha, juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça e especialista em políticas judiciárias de enfrentamento à violência doméstica. E também a professora Alice Bianchini, vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas e conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, renomada por sua atuação em direito penal e combate à violência de gênero. Sejam muito bem-vindas. Eu vou começar então esse bate-papo nosso com a doutora Luciana. Doutora Luciana, a senhora coordenou a atualização do Manual de Rotinas dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do CNJ e também participou do grupo de criação do Formulário Nacional de Avaliação de Riscos do CNJ-ICMB de 2020. Quais foram as principais mudanças implementadas, né? Como é que elas têm contribuído para a eficiência do atendimento às vítimas? Muito obrigada, Camila, pela oportunidade de estar aqui no Sindijus, falando exatamente em alusão ao 50º ano de celebração do Dia Internacional das Mulheres, que foi instituído pela ONU em 1975. Quais as mudanças que a política judiciária nacional tem trazido ao longo desses últimos anos, especialmente a partir da Lei Maria da Penha, que é de 2006. Nós temos uma grande preocupação com a proteção e a prevenção das mulheres. A Lei Maria da Penha, ela tem enorme preocupação, especialmente com a prevenção de novas situações de violência. Então, nós temos, tanto com o Manual de Rotinas e Estruturação dos Juizados de Violência Doméstica, trazendo qual é o papel dos juizados de violência doméstica, que não é apenas de reparação, mas também de assistência a essas mulheres, também de informação a essas mulheres, de participação e, especialmente, evitamento de novas situações de violência. E, professora Alice, em seu e-book sobre violências contra as mulheres, a senhora abordou aí a importância da educação na prevenção da violência de gênero. Quais estratégias educativas podem ser implementadas para desconstruir estereótipos e promover a igualdade de gênero desde a infância? Essa é uma questão, Camila, muito importante, porque a gente começa pensando numa frase que eu gosto muito de repetir, que as palavras encantam, mas os exemplos arrastam. Sim. Então, se você faz todo um discurso bonito e correto dentro da sociedade de que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, e isso é o texto que está escrito na nossa Constituição de 1988, mas se de um lado tem o discurso, mas se a prática não acompanha esse discurso, é muito difícil realmente da gente convencer, Todos os trabalhos que têm sido feitos nas escolas, trabalhando exatamente com essa ideia de mostrar que homens e mulheres, meninos e meninas são iguais, E a partir daí se propõe uma série de questões, E aí nesse e-book que a gente trabalhou junto com a ABMCJ, Associação Brasileira de Mulheres e Carreiras Jurídicas, a gente destacou muito também os tipos de violência. E algo que eu acho importante para a gente colocar, e tem a ver com a questão da educação, é que muitas vezes se pensa que é apenas um costume, mas na verdade é uma violência, principalmente a violência psicológica, que desde 2021 ela já é criminalizada e ela é trazida hoje para o centro das atenções na medida em que essa pesquisa que você citou na abertura aqui desse nosso bate-papo mostra que a violência psicológica é a que mais está trazendo preocupações em relação às mulheres. Professora, a senhora enfatiza a relação entre desigualdade, desigualdade de gênero e violência. Como o Poder Judiciário ele pode atuar de forma mais efetiva para mitigar essa desigualdade e, consequentemente, reduzir aí os índices de violência contra a mulher? Esse é um ponto muito importante, porque quando a gente olha
a matemática, né? Quando a gente olha os índices de violência no mundo inteiro, a gente observa exatamente essa constância. Quanto mais desigualdade de gênero, mais violência de gênero. Então, a gente já abriu aqui essa nossa conversa falando do índice de violência de gênero que nós temos no Brasil. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres. E aí, a partir dessa perspectiva, já dá para saber que a desigualdade é muito grande também, né? Então, nós temos, e a gente compactua de forma muito efusiva até, de várias iniciativas do Poder Judiciário, inclusive a questão da paridade. Né? Então, a gente precisa, sim, de mais mulheres nos espaços de poder, porque não é só uma perspectiva de ter mulher lá dentro, mas é trazer a perspectiva da mulher. O que fazer para que não aconteça a violência? E aquela pergunta que você fez, Camila, sobre a questão da educação, está lá, né? A preocupação com a educação, e com tantos outros itens que a gente precisaria rever e reforçar para que realmente a gente possa estar aqui no próximo ano, né, que nós já estamos 50 anos falando desse Dia Internacional da Mulher, e lembrando que não é um dia para celebrar, é um dia para a gente fazer um balanço, para ver o que a gente avançou, o que a gente precisa ainda avançar, como que a gente vai avançar, repensar tudo isso. Doutora Luciana, voltando para a senhora, no âmbito do Poder Judiciário, a integração entre diferentes instituições é crucial no enfrentamento à violência de gênero, né? Quais avanços ou desafios a senhora percebe na articulação entre os juizados de violência doméstica e outros órgãos, né? Como delegacias especializadas, serviços de assistência social? Foi muito bom ter trazido isso, porque sempre, primeiro ponto, o Poder Judiciário faz parte da rede. Isso está claro no artigo 8º da Lei Maria da Penha, que o Poder Judiciário tem que atuar como articulador. Articulador daquelas áreas que eu já citei no começo, da saúde, da educação, do trabalho, da assistência social, para que possamos ter essa transversalidade de gênero em todas as políticas, e especialmente para que o juiz seja, de fato, o juiz e a juíza tenham proatividade na proteção dos direitos humanos das mulheres. Então, cada vez mais nós estamos vendo, para além da responsabilização penal, essa necessidade de encaminhamento das mulheres para a proteção integral. É isso que a Lei Maria da Penha quer. A Lei Maria da Penha quer que ela saia dessa situação de vulnerabilidade econômica. Um exemplo aqui bem chocante, nós tivemos uma pesquisa feita por Fabiana Severo e Luciana Ramos sobre violência doméstica contra magistradas e servidoras. De 300 respondentes, 40% sofria violência doméstica familiar. E, absurdamente, 60% não fazia nada. Nossa. Então, a pesquisa de vitimização do Data Senado mostra que 47% não fazia nada. Dentro do grupo Poder Judiciário, magistradas e servidoras, é maior esse índice. O que isso significa? Mulheres, mesmo conhecendo seus direitos, ou seja, teriam acesso, né, ao Poder Judiciário, já são membros do Judiciário, servidoras do Judiciário, elas estão aparecendo na rota crítica a vergonha. Vergonha de falar para os pares, para os colegas de trabalho que estão vivendo situação de violência. Então, nós precisamos trabalhar com encaminhamentos psicossociais para trazer essa conscientização das violências que são sofridas, especialmente de que a vergonha não é da mulher, né? Exatamente a necessidade do hashtag não se cale, estamos com você, né? Para que a gente possa avançar e não naturalizar esse espiral da violência, né? Como é o caso, diversas situações de feminicídio, que muitas vezes os familiares sabiam, aliás, a pesquisa de vitimização mostra isso, que 91,8% das violências foram presenciadas por familiares, ou por amigos, ou pelos próprios filhos. Então, a sociedade precisa cada vez mais estar engajada para poder combater essa grave violação aos direitos humanos das mulheres. Isso depende muito da educação, da conscientização de que é uma violação aos direitos humanos, né? Não se pode naturalizar nenhuma das 5 formas de violência contra a mulher, né? Moral, sexual, patrimonial, psicológica e sexual. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje no nosso estúdio, a participação nesse bate-papo que foi muito esclarecedor. Muito obrigada, doutora Luciana, professora Alice. Eu agradeço a vocês por esse bate-papo, foi bastante esclarecedor. Espero que vocês tenham podido aprender mais sobre o assunto e estarem também atentos, com um olhar mais voltado, né, para a causa da mulher. Obrigada, Camila. Obrigada, Camila. É uma honra. E até uma próxima oportunidade, né? Até uma próxima.
Pessoal, atenção! Vamos liberar aqui no chat o formulário para o super sorteio de 4 prêmios incríveis. 2 kits da Cacau Show e um voucher de R$200 no restaurante Santé. E um voucher de R$200 em combustível também. Não fique de fora. Preencha o formulário e cruze os dedos, porque o sorteio rola semana que vem. Boa sorte! No dia 20 de março, foram realizadas as eleições para o Conselho de Delegados Sindicais do Sindijus, um momento importante para a representação e fortalecimento da categoria. Vamos conferir os detalhes? O Sindijus realizou na sexta-feira, 20 de março, a eleição do Conselho de Delegados Sindicais de Base para o período de 2025 a 2027. Servidores da ativa e aposentados concorreram ao pleito nos estados e no Distrito Federal. O presidente Costa Neto destacou a importância das últimas eleições para o Sindijus e enalteceu a representatividade que o sindicato tem alcançado. O sindicato saiu possivelmente da última eleição de delegados sindicais de cerca de 11 mil servidores filiados para mais de 18 mil. Estamos hoje a comemorar um feito inédito, que é também sair de cerca de 100 delegados para mais de 200 delegados, quando se soma a diretoria, que é delegada, né, que faz parte do Conselho de Delegados como delegado nato, e o Conselho Fiscal também, que faz parte como delegado nato. Então, foi algo que demonstra o avanço do Sindijus, a sua representatividade, a qualidade e a demonstração clara do quanto o sindicato cresceu também em matéria numa evolução, né, de representatividade, de respeito. Já a diretora de Integração Sociocultural, que também fez parte da comissão eleitoral, Daniela Mendes, pontuou que os órgãos do Judiciário estarão mais representados no Sindijus. É uma eleição que ela vai ser muito mais representativa, porque órgãos que antes não tinham representantes passaram a ter. Então, a gente vai poder ter mais pessoas da categoria dando suas opiniões, porque cada órgão é uma realidade, tem as suas especificidades. E aí, nesse momento, agora aumentando os órgãos que estão sendo representados, a gente traz mais a cara mesmo do filiado do Sindijus para dentro do nosso processo de decisão. Dentre os desafios para os novos eleitos está a luta pela recomposição salarial, como destaca o White Vilela, eleito como aposentado pelo STJ. Nós temos aí N desafios, temos a questão salarial, que nós estamos acompanhando de perto, contribuindo e parabenizando a diretoria pelas ações que ela tem proporcionado agora no intuito de recomposição do nosso salário. A contagem dos votos podia ser fiscalizada pelos próprios candidatos e foi bastante elogiada por quem participou do pleito. O processo eleitoral é bastante transparente, com lisura, e estou participando também da fiscalização e está dando tudo certo. O mandato dos delegados de base e dos representantes dos aposentados eleitos terá início em 1º de abril de 2025, com término em 30 de novembro de 2027. A posse dos eleitos está marcada para o dia 1º de abril. Você confere a lista dos candidatos eleitos no site do Sindijus. A TV do Sindijus vai ficando por aqui, mas a gente volta na próxima segunda-feira às 8 horas da noite. Gostou do programa? Então já deixa o seu like e eu te espero na próxima semana. Um abraço e até lá!